Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre o mercado de seguros no Brasil. Para conversar com a gente, está aqui comigo Vanderlei Almeida. Ele é corretor de seguros, especialista em seguros empresariais. Vanderlei, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar falando sobre a história do seguro, onde e como surgiu o seguro no mundo. Luciana, a história do seguro é bastante interessante. A primeira forma de seguro surgiu com o Código de Hammurabi no século XVIII a.C., ou seja, o seguro é bem mais velho do que as pessoas imaginavam que fosse, né? Para que surgiu o seguro? Para proteger os proprietários de camelos devido às suas longas viagens e que naquela época os camelos eram o meio de transporte principal. Então, para proteger o seu bando, essas pessoas criaram a primeira forma de seguro. E no Brasil, Vanderlei, como é que foi que aconteceu? O seguro no Brasil surgiu junto com a vinda da família real imperial portuguesa. Em 1808, eles vieram para o Brasil e trouxeram já os seguros no intuito de proteger as embarcações que faziam o transporte de mercadorias e riqueza entre os dois países. Nesse ano, inclusive, surgiu a primeira seguradora num país que se chamava assim Boa Fé. Bom, isso no século XIX. De lá para cá, cresceu muito esse mercado aqui no país, né? Sim, sem dúvida alguma. Já no ano de 1966, surgiu a necessidade de criar leis específicas para esse setor. Inclusive, essa lei se chama Lei 73 de 1966, que essa lei, até hoje, está vigente no país. Lógico que houve algumas alterações e evoluções ao longo dos anos, mas a que predomina ainda no país, que regula todo o setor de seguros. Tem um órgão, uma agência reguladora que faz essa fiscalização, essa inspeção do setor, Vanderlei? Luciana, essa pergunta é bastante interessante. Sim, existe sim, como eu falei, é uma atividade totalmente regulamentada e vinculada ao Ministério da Fazenda, né? Então é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que faz todo esse papel de regulação e de fiscalização da atividade dentro do nosso país. Como é que funciona essa agência? Que tipo de regulação esse setor está sujeito? A SUSEP, na verdade, Luciana, ela age como uma controladora, fiscalizadora. Ela fiscaliza tanto as seguradoras como os corretores de seguro. A atividade de seguro no Brasil, ela é regulamentada. Então, esse é o papel fundamental da SUSEP, para que nem os corretores façam coisas que estão fora da legislação ou fora da Lei 7366 e nem as seguradoras façam ou consigam fazer algo diferente do que está dentro da lei. Para ser corretor de seguro, segundo a SUSEP, o que é preciso? Qualquer pessoa pode ser corretor de seguro? Sim, necessariamente sim. No entanto, você precisa fazer um curso de no mínimo 2 anos, passar por uma avaliação que é a Escola Nacional de Seguros, existe hoje exatamente para isso, é uma escola única. Logo depois você precisa ser registrado diretamente na SUSEP, junto com a corretora de seguros também, que precisa estar diretamente registrado na SUSEP. Só assim você pode comercializar seguro dentro do nosso país. Isso em todos os âmbitos. Por exemplo, os bancos também precisam passar por isso. Todas essas corretoras que a gente vê por aqui, elas passaram por esse processo? Todas as corretoras de seguro precisam estar totalmente aptas a operar com seguros privados e para isso precisa estar totalmente regulado junto à SUSEP, inclusive os bancos. A maioria dos bancos que comercializa seguros tem um corretor responsável por trás da operação para que o corretor consiga orientar o cliente da melhor maneira possível. Afinal, o corretor de seguro é o único que é capaz, suficiente, que tem a capacidade suficiente de orientar o cliente na melhor opção de seguro para aquele cliente. Vanderlei, existe aí um receio de algumas pessoas, né, em fazer seguro e tal. Que tipo de providência, de precaução uma pessoa que queira fazer um seguro, seja ele de automóvel, de empresa, de carro, precisa ter para ter segurança de que vai ter seus direitos preservados? Luciana, todo corretor precisa seguir os seus procedimentos de acordo à lei, né? Que é o que nos rege, que é a Lei 7366. O que o consumidor, de modo geral, precisa ter mais preocupação é sempre buscar um corretor capaz e da sua extrema confiança. Assim, esse corretor vai montar um produto de acordo com o perfil de cada cliente. Esse é o papel fundamental do corretor, nada mais é de que orientar o cliente a comprar o produto de acordo com a sua necessidade. Os tipos de seguros assim mais recorrentes aqui no Brasil. Falar de seguro é falar de uma atividade que é extremamente ampla. Existe mais de 250 tipos de seguro que operam diretamente no nosso país. No entanto, a gente sabe que os seguros que são mais comuns é o seguro de automóvel, é o seguro empresarial,
seguro de pessoas, que a gente pode denominar como seguro de vida, seguro de saúde suplementar, que é o famoso plano de saúde. Esse é o seguro que a gente tem no dia a dia. No nosso dia a dia a gente se depara com esse tipo de seguro. E é um mercado que movimenta muita grana, né? O mercado de seguro, eu posso falar unicamente entre janeiro de 2022 até novembro de 2022, faturou 302 bilhões em prêmio. Quando a gente fala prêmio, é o valor de seguro. Isso sem contar o número do que diz respeito ao seguro-saúde. Somente os seguros empresariais, alto como todo. Isso gerou um crescimento do mesmo período de 2021 de 17,1% com relação àquele ano. Qual é o campeão aqui no Brasil? O que o brasileiro mais gosta de deixar assegurado? Luciano, o seguro ainda é cultural, né? É um negócio interessante que o seguro é cultural. Mas o seguro que mais gera prêmio no país hoje, até por conta do crescimento do próprio setor, é o agronegócio. Segundo, vem o seguro de automóvel e os seguros empresariais de modo geral. Todos esses seguros têm importância gigantesca para a sociedade como um todo, inclusive equilíbrio social da sociedade, né? Porque do agronegócio é segurado as plantações, o maquinário, a fazenda, tudo. Hoje o agronegócio, cada dia que passa, fica mais evoluído com relação ao mundo. A gente sabe que o país é um dos maiores em produção de grãos e segura-se hoje tanto da plantação até as máquinas agrícolas, são todas seguráveis, são produtos seguráveis, né? Então, por perda, por praga, vendaval, chuva, todos esses riscos estão cobertos dentro do apólice de seguro de agrícola. E depois você disse que é o seguro automóvel. Sim, sem dúvida alguma. O automóvel, ele é uma paixão nacional para todos os brasileiros ainda, e muitas vezes, por uma questão cultural, as pessoas fazem o seguro do automóvel e deixa o seguro de vida de lado, deixa o seguro da sua própria empresa de lado, deixa o seguro da sua residência. Muitas vezes nem plano de saúde se tem, mas o seguro de automóvel, sem dúvida alguma, é o campeão, até por uma questão cultural. Como é que funciona o seguro de automóveis exatamente? Acho que tem muito conflito aí, né? Às vezes você pensa que está segurado, não está e tal. Como é que funciona isso? Bem, como eu disse, o seguro de automóvel é o segundo maior do país, até por conta das paixões do brasileiro. O país hoje só tem 30% da frota de automóveis segurados, 70% não tem seguros. O principal fator disso, para o consumidor de modo geral, é sempre ter a apólice em mãos. A apólice é um contrato, na verdade, e você sabe todas as coberturas que você tem na hora da contratação daquele seguro. Primeiro vem a proposta, o corretor precisa lhe apresentar a proposta, e depois da proposta transmitida, a sugestão é sempre que faça a conferência se as coberturas que você contratou na proposta estão ali na apólice, que é seu documento principal. Olha, uma coisa assim que é uma curiosidade. Quando acontece um acidente, por exemplo, você vai passando numa estrada e cai um raio no seu carro. Tem direito ou não tem direito à cobertura? Depende do contrato. Enchente, você vai passando num lugar e aí de repente vem uma enchente e leva o carro, deixa o carro parado, leva o carro. Todas as apólices têm que cobrir isso, esses acidentes naturais ou não? Como é? Luciano, essa pergunta é bastante importante, né? Todos os anos a gente sabe que a gente tem os temporais aí de fevereiro, março, enfim, e essas perguntas vêm à tona. Na verdade, todos os seguros de automóvel de modo geral, eles dão cobertura para as causas naturais, que são enchentes, queda de árvore, todos esses processos. É claro, e isso está bastante claro nas apólices, que só não está coberto uma vez que você expõe o seu veículo ou a si próprio ao risco. O que significa? Eu estou, vamos dar um exemplo da nossa cidade, estou na Vitor Brito, deixei uma enchente gigante e meu carro foi alagado. Esse, sem dúvida alguma, esse carro está segurado e está coberto pela seguradora. Quando é que essa cobertura ela é facultada? No momento em que você se expõe a esse risco. Por exemplo, eu estou passando numa rodovia e a água está passando sobre a ponte, eu insisto em passar sobre essa ponte e eu estou me expondo a esse risco. Então, nesse caso aí, você perde o direito de indenização. Bom, já que você falou da Vitor Brito, vamos falar outro exemplo de Vitória da Conquista, que é já agora no âmbito empresarial. O ano passado, alguns incêndios de grandes proporções em empresas, né, muito grandes aí, a Avan, a Novo Horizonte, o Atacadão. Como é que funciona o seguro empresarial nesses casos? Muito bem, Luciano. Os seguros empresariais são seguros de fácil contratação, bem resumido, né? O grande problema é porque a sociedade, ou o empresário de modo geral, ele precifica o seguro empresarial como se fosse um seguro de automóvel. O que isso significa? Eu tenho uma Hilux que vale 200 mil, meu seguro custa 10, então minha empresa que vale 20 milhões, o seguro, consequentemente, seria na mesma proporção. E é um pensamento equivocado que o seguro empresarial é muito barato. E esse seguro protege tanto a empresa quanto os terceiros que são vizinhos, a segurança financeira da empresa, uma vez que tem uma cobertura chamada tanto lucro cessante como despesa fixa. Por exemplo, o Atacadão da nossa cidade basicamente não demitiu ninguém. Todos esses salários eles foram bancados pela seguradora durante toda a reforma. A seguradora
tem esse papel, inclusive um papel social, na verdade, né? Então, uma empresa que é bem organizada, ela tem sim a preocupação de fazer seguro, exatamente por conta desses riscos que são inerentes no dia a dia. Os benefícios, né? Quais são os principais benefícios que as pessoas podem obter ao contratar um seguro? Luciana, os benefícios de contratar um seguro são diversos, né? Enfim, ele vai da importância da sociedade como um todo, da proteção do patrimônio individual. Enfim, se a gente citar vários casos aqui, como por exemplo, vamos pegar o seguro de vida, que é um seguro de bastante importância. Tivemos uma situação do ano 2020, basicamente até o final de 2022, que foi o Covid. Então as seguradoras pagaram bilhões em indenização para pessoas que de certa forma perdeu o seu ente querido e que de qualquer forma esse ente querido era que mantinha o sustento da sua residência, e a seguradora fez a contrapartida dela. Quando a gente for para o processo de saúde, muitas operadoras de saúde, que a gente chama de plano de saúde, teve um papel extremamente relevante no país também, não sobrecarregando as redes públicas. Então a gente tem casos aqui em Vitória da Conquista que a operadora de saúde manteve aí os seus pacientes em casa, com todo atendimento específico em casa, deixando a rede pública livre para atender a sociedade mais carente como um todo. Automóvel é extremamente importante. Na verdade, como eu disse, todos os seguros eles são importantes. No caso de automóvel em especial, é patrimônio. Muitas vezes o cidadão leva anos para comprar seu patrimônio e muitas vezes ele é ceifado, esse patrimônio se ceifa por besteira. Seja um alagamento, seja uma colisão, um roubo e furto ou algo dessa natureza que gera um impacto financeiro na vida dessa pessoa. Vanderlei, e quais são os cuidados que as pessoas precisam ter ao contratar um corretor de seguros? Luciana, um dos principais cuidados é sempre contratar seguros com um corretor de seguros. A atividade é regulamentada, os corretores, eles precisam seguir uma série de normas e leis que são vigentes no nosso país. E né? Esse corretor de seguro, ele tem alguma identificação, tem algum tipo de identificação desse curso aí que você disse que era necessário aí no primeiro dia, da que a SUSEP proporciona? Todo corretor de seguro possui uma carteira de identificação, essa carteira é emitida pelo Ministério da Economia, e ele só consegue essa carteira se ele for regulamentado, ou seja, se ele tiver o curso, se ele passar nas provas, se ele de fato conseguir a autorização para operar no mercado. Certo, aí você falou, primeiro contratar sempre com o corretor de seguros, depois ler a apólice, né? Tem muita gente que não lê, não sabe nem os direitos que tem. Perfeito, antes da apólice inclusive vem a proposta, o corretor ele apresenta a proposta do que você quer contratar de acordo com sua necessidade e é de fundamental importância depois você conferir na apólice se as contratações foram aquelas. Inclusive as seguradoras de forma alguma não aceitam nem cheque e nem dinheiro em espécie, então vale orientar o consumidor que sempre pague seu seguro com boleto bancário ou débito em conta ou cartão de crédito, uma vez que esses valores são repassados direto para a seguradora e não para o corretor. Muito obrigada, Vanderlei.